O coração de António parou por um instante quando ouviu aquelas palavras saírem da própria boca, roucas e quebradas: por favor, não deixe doer. Ele, o poderoso CEO da maior empresa de tecnologia de Portugal, homem que comandava salas de reuniões com um simples olhar frio, agora estava ali, de joelhos no chão frio do seu escritório no topo do edifício em Lisboa, a mão pressionada contra o peito como se pudesse segurar a dor que ameaçava rasgá-lo ao meio. Os olhos de Miguel, o jovem estagiário de 24 anos que ele contratara pessoalmente meses antes, arregalaram-se em choque absoluto. Miguel recuou um passo, o rosto pálido sob a luz das grandes janelas que davam para o Tejo. O que disse, Sr. António? A voz dele tremia, não de medo, mas de uma confusão que beirava o pânico. Ele sempre admirara o chefe, aquele homem de 48 anos, viúvo, reservado, com uma reputação impecável nos círculos empresariais. António era o exemplo de sucesso, órfão de pai cedo, construíra o império do zero, nunca se envolvia em escândalos, nunca fora visto com ninguém além de reuniões formais. Mas agora, aquela confissão sussurrada mudava tudo. António ergueu o olhar, os olhos castanhos normalmente tão controlados agora marejados. Dentro dele, uma tempestade rugia. Como cheguei a isto? Pensou, o peito apertado. Durante meses, lutara contra aquele sentimento proibido que crescera devagar, como uma maré alta que ninguém via chegar. Miguel entrara na empresa como estagiário de marketing, brilhante, cheio de ideias frescas, com aquele sorriso que iluminava as reuniões mais tediosas. António contratara-o porque era talentoso, disse a si mesmo. Mas a verdade era mais profunda, mais perigosa. Miguel lembrava-lhe alguém do passado, alguém que ele perdera há 25 anos e nunca superara. Eu não devia ter dito isso, murmurou António, levantando-se devagar, tentando recuperar a compostura. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava o terno impecável. Esqueça. Foi um momento de fraqueza. Mas Miguel não conseguia esquecer. Ele ficara até tarde naquela noite para finalizar um projeto urgente, e António, como sempre, ficara para supervisionar. A conversa começara inocente, sobre o mercado, sobre inovação. Depois, derivara para o pessoal. Miguel falara da família conservadora no Alentejo, de como se mudara para Lisboa para ser livre, mas sem entrar em detalhes. António, exausto após um dia de negociações tensas, deixara escapar comentários sobre solidão, sobre como a vida de CEO era uma prisão dourada. E então, no impulso que agora o aterrorizava, António tocara levemente no braço de Miguel ao entregar-lhe um documento. Um toque breve, mas carregado. Miguel não recuara. Olharam nos olhos, e algo mudara no ar. António sentira o coração acelerar como não acontecia desde a juventude. Ele sente o mesmo. Pensara, esperançoso e aterrorizado. Mas o medo vencera. O medo da exposição, do julgamento, da perda de tudo o que construíra. Senhor António, o senhor está bem? Perguntou Miguel, aproximando-se hesitante. A voz dele era suave, preocupada. Dentro de Miguel, uma batalha interna fervia. Ele era gay, assumido para si mesmo, mas ainda no armário para o mundo profissional. Mudar-se para Lisboa fora a fuga da família católica rígida, dos olhares no village onde crescera. Encontrar a liberdade na cidade grande, namoricos discretos, mas nada sério. Até António. O chefe era distante, mas havia momentos, olhares prolongados, elogios pessoais, que o faziam questionar. António virou-se para a janela, olhando o rio que brilhava sob as luzes da cidade. Se eu contar a verdade agora, perco tudo. A empresa, a reputação e ele. Mas o silêncio pesava mais que o segredo. Miguel, há algo que preciso dizer. Algo que pode mudar tudo entre nós. Miguel engoliu em seco. Diga. António respirou fundo. Eu sou gay. As palavras saíram como um sussurro, mas impactaram como um trovão. Ele esperava rejeição, nojo, demissão imediata. Em vez disso, Miguel ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. Eu também sou, respondeu Miguel finalmente, a voz baixa, quase inaudível. António virou-se bruscamente, o choque estampado no rosto. Impossível. Ele? O jovem talentoso, com aquele ar confiante, mas os olhos de Miguel confirmavam, vulnerabilidade pura, medo misturado com alívio.
Naquele instante, o mundo pareceu parar. Dois homens, separados por idade, posição, experiências, conectados por um segredo partilhado numa sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos sutis, mesmo em Lisboa cosmopolita. Mas a alegria durou pouco. António sentiu uma pontada aguda no peito, não só emocional. A dor física irradiou, fazendo-o cambalear. Por favor, não deixe doer, sussurrou novamente, caindo de joelhos. Miguel correu para ele, segurando-o pelos ombros. Senhor António. Chama uma ambulância. Enquanto Miguel descava, António pensou no passado que o levara ali. 25 anos antes, ele amara um homem, o grande amor da sua vida, que morrera num acidente. Desde então, fechara o coração. Até Miguel aparecer, trazendo à tona memórias dolorosas. E havia mais, um segredo maior, que António guardava há décadas. Um segredo que envolvia um filho que ele nunca conhecera pessoalmente, fruto de um acordo desesperado no passado para esconder a sua orientação. Mas naquela noite, enquanto a ambulância chegava, António só pensava em não perder Miguel antes mesmo de tê-lo. No Hospital de São José, em Lisboa, a noite parecia eterna. António acordou com o bip constante dos monitores, o peito ainda dolorido do ataque de pânico misturado com angina, nada grave, disseram os médicos, mas um aviso do stress acumulado. Miguel estava ali, sentado numa cadeira desconfortável, os olhos vermelhos de vigília. Você ficou? Murmurou António, surpreendido. Claro que fiquei, respondeu Miguel, aproximando-se da cama. Depois do que aconteceu não podia ir embora. Dentro dele, o conflito era feroz. Ele é o meu chefe. Mais velho. Poderoso. E gay, como eu. Mas isso pode ser real? Ou só solidão dos dois lados? António sorriu fracamente. Obrigado. Mas agora que sabe talvez deva pedir transferência. Para evitar complicações. Miguel abanou a cabeça. Não quero. Quero entender. Porquê eu? Porquê agora? António hesitou. Contar tudo seria arriscar demais. Mas o olhar de Miguel, cheio de sinceridade, derretia as defesas. Você lembra-me alguém? Alguém que perdi há muito tempo. Comece pelo princípio, pediu Miguel, sentando-se mais perto. António fechou os olhos, revivendo memórias dolorosas. Nos anos 90, eu era jovem, estudante de engenharia no Porto. Apaixonei-me por um colega, João. Éramos discretos, naquela época, ser gay em Portugal era perigoso, mesmo após a Revolução. Famílias destruídas, empregos perdidos. Vivemos um amor intenso, escondido. Miguel ouvia em silêncio, o coração apertado. Imaginava a juventude do homem à sua frente, cheia de paixão reprimida. Planeávamos fugir para Lisboa, começar nova vida. Mas João morreu num acidente de carro. Eu destruí-me. Para sobreviver, enterrei tudo. Casei-me com uma amiga, Sofia, para disfarçar. Ela sabia da verdade, aceitou por conveniência. Tivemos um acordo. Miguel franziu o sobrolho. Acordo. António engoliu em seco. O segredo maior estava à porta. Sofia queria uma criança. Eu não podia dar-lhe naturalmente. Usámos um doador anónimo. Nasceu um menino. Mas o casamento era fachada. Divorciámo-nos quando ele tinha 2 anos. Sofia levou, mudou-se para o Brasil. Nunca mais vi o miúdo. Para proteger a todos, mantive distância. Miguel sentiu um arrepio. Isso é trágico. Sim. E desde então, fechei o coração. Até você aparecer. Você tem os olhos dele do João. Mas enquanto António falava, Miguel sentia uma inquietação crescente. Algo na história ressoava demais. A mãe dele chamava-se Sofia, mudara-se do Porto para o Brasil quando ele era bebê, voltando a Portugal há poucos anos. Mas coincidência, pensou. Milhares de Sofias. Dias depois, António teve alta. A relação entre eles mudou sutilmente, mensagens mais pessoais, almoços profissionais que duravam horas. Miguel sentia-se atraído, mas o medo de ser o substituto corroía-o.
Sou eu mesmo, ou só uma sombra do passado dele? Antônio, por sua vez, lutava com culpa. Ele é jovem, merece alguém sem bagagem. Mas não consigo afastá-lo. A tensão cresceu quando a empresa anunciou uma viagem de negócios ao Algarve. Antônio convidou Miguel como assistente. Num hotel à beira-mar, sob o céu estrelado, caminharam na praia. Eu sinto algo por ti, confessou Antônio finalmente. Mais que atração. Mas tenho medo. Miguel parou, virando-se para ele. Eu também sinto. Mas preciso saber, é por mim, ou por ele? Antônio tocou-lhe o rosto gentilmente. Por ti. Você é diferente. Vivo, forte. O beijo quase aconteceu, mas o telefone de Miguel tocou. Era a mãe, Sofia, chorando. Filho, preciso falar contigo. Sobre o teu pai. Miguel empalideceu. O meu pai biológico. Sim. Descobri quem é. E ele está em Lisboa. O mundo de Miguel girou. Não pode ser. De volta a Lisboa, Miguel confrontou a mãe no apartamento dela em Alfama. Sofia, mulher de 50 e poucos anos, elegante mas marcada pelo tempo, chorava ao contar. Quando casei com o teu pai adotivo, era um acordo. Eu queria um filho, ele precisava de disfarce. O doador foi um amigo dele, mas na verdade era o próprio Antônio que forneceu, através de clínica. Ele é o teu pai biológico. Miguel sentiu o chão sumir. O quê? O meu chefe é o meu pai. Sofia assentiu. Nunca quiseste saber do doador. Mas vi uma foto dele na revista, reconheci. Antônio Ribeiro, o CEO. Quando disseste que estagiavas lá, meu Deus. Dentro de Miguel, o caos reinava. Todo aquele sentimento, aquela atração era por ele. Pelo meu próprio pai. Náusea, horror, confusão. Mas também raiva. Antônio sabia. Não, pensou. Antônio falara de um filho que nunca vira, levado para o Brasil. Mas Miguel nascera no Porto, Sofia voltara há 10 anos. Coincidências demais. Miguel correu para o escritório de Antônio, invadindo sem bater. Sabia, gritou, lágrimas nos olhos. Antônio ergueu o olhar, confuso. Sabia o quê? Que sou teu filho. O silêncio foi ensurdecedor. Antônio empalideceu, levantando-se devagar. Impossível, o meu filho está no Brasil. Não. A mãe mentiu para te proteger. Mudou-se, mas voltou. Sou eu, Antônio. Miguel Soares, filho de Sofia. Antônio cambaleou, sentando-se pesadamente. Memórias inundaram-no, a clínica, o acordo, o nome que Sofia escolhera, Miguel, em homenagem a um avô. Mas os olhos de Miguel eram iguais aos de João. Meu Deus, apaixonei-me pelo meu próprio filho. O horror tomou, culpa, nojo de si mesmo, dor infinita. Saia, sussurrou Antônio, voz quebrada. Por favor, saia. Miguel chorou. Eu sentia algo por ti. E agora isto? Era ilusão. Proximidade proibida. Vai embora, Miguel. Demite-te. Nunca mais nos vejamos. Miguel saiu destruído. Dentro dele, o amor que nascera virava cinzas. Como vou viver sabendo disso? Mas Antônio, sozinho, chorou como nunca. Perdi João, perdi o filho 2 vezes, primeiro pela distância, agora pelo horror do que quase aconteceu. Nos dias seguintes, Miguel evitou a empresa, pedindo licença médica. Antônio mergulhou no trabalho, mas o vazio era insuportável. Então, uma reviravolta, Sofia ligou para Antônio. Preciso falar contigo. Há mais. No café discreto no Chiado, Sofia revelou, usei um doador anónimo verdadeiro. Antônio, tu não és o pai biológico. Fui eu que insisti no acordo, mas menti para te proteger do escândalo. O doador foi outro. Descobri há pouco, através de testes antigos. Antônio gelou. Então Miguel não é meu filho. Não. Mas ele acredita que é,
porque eu contei errado. O alívio misturou-se com raiva. Todo este sofrimento por uma mentira. António correu para o apartamento de Miguel em Lisboa, coração disparado. Bateu à porta com urgência. Miguel abriu, olhos inchados de chorar. O que quer agora? A verdade, disse António, entrando. A tua mãe confessou. Eu não sou teu pai. Ela mentiu para nos proteger no passado, mas usou outro doador. Miguel recuou, atordoado. Não pode ser. Fizemos testes rápidos. Negativo. Não há ligação biológica. O alívio inundou Miguel, mas seguido de confusão maior. Então o que sentimos era real. Por que ela mentiu agora? Perguntou Miguel. Pânico. Quando viu a proximidade, inventou para nos separar, achando que era perigoso, eu chefe, tu estagiário, diferença de idade. Miguel sentou-se, cabeça nas mãos. Todo aquele horror desnecessário. Mas a dor permanecia. Machucou demais. Não sei se consigo voltar. António ajoelhou-se diante dele, eu sei. Cometi erros. Afastei-te quando devia ter lutado pela verdade. Mas o que sinto por ti é real. Não substituto, não ilusão. Amor. Miguel olhou, lágrimas caindo. Eu também amo. Mas a empresa, a sociedade de Portugal mudou, mas preconceitos permanecem. E a diferença de idade? Enfrentamos juntos, disse António, pegando-lhe a mão. Devagar. Discretos no início. Mas o conflito não acabava. No dia seguinte, um jornalista anónimo publicou rumores, CEO António Ribeiro envolvido com estagiário homem. Fotos tiradas na praia do Algarve, manipuladas para parecerem íntimas. A empresa entrou em crise. Acionistas pressionavam, mídia sensacionalista atacava. António enfrentou a imprensa. A minha vida privada não afeta a empresa. Mas dentro, temia perder Miguel novamente. Miguel, por sua vez, recebeu chamadas da família conservadora, é verdade. Vais envergonhar-nos. A pressão era imensa. Vale a pena? Pensou Miguel. Ou devo fugir? A crise escalou. António foi confrontado pelo Conselho de Administração. Demita o estagiário ou renuncie. António recusou. Não renunciarei ao amor. Notícias explodiram. CEO gay assume relacionamento com funcionário jovem. Preconceitos velados surgiram, comentários nas redes, boicotes subtis. Miguel, escondido no apartamento, debatia-se. Ele sacrifica tudo por mim. Mas eu causo a ruína dele. Decidiu confrontar António numa reunião secreta no Parque das Nações. Acaba comigo, disse Miguel, voz firme apesar das lágrimas. Salva a empresa. António abanou a cabeça. A empresa não é tudo. Tu és. Mas o mundo não aceita. Olha as notícias. Que se dá no mundo. Portugal evoluiu, casamento gay legal há anos. Somos adultos consensuais. Mas o golpe final veio de dentro. O melhor amigo de António, Pedro, revelou ser o vazador das fotos. Ciumento, apaixonado secretamente por António há décadas. Eu amava-te primeiro, confessou Pedro, amargo. Ele é só um miúdo. António sentiu traição profunda. Amizade de anos destruída por inveja. Pedro arrependeu-se, mas o dano estava feito. Miguel, sabendo disso, sentiu culpa maior. Sou o catalisador de tanta dor. Numa noite chuvosa, Miguel preparou-se para partir para o estrangeiro. Mas António apareceu à porta, encharcado. Não vás. Luta comigo. Miguel chorou nos braços dele, tenho medo. Eu também. Mas juntos vencemos. Meses depois, a poeira assentou. António vendeu parte das ações, reduzindo poder mas ganhando liberdade. A empresa sobreviveu, muitos apoiaram a coragem dele. Miguel e António assumiram publicamente, discretos mas firmes. Enfrentaram olhares, comentários, mas também apoio inesperado, da comunidade LGBT, de aliados. Numa cerimónia íntima à beira do Tejo, trocaram votos privados.
Prometo amar-te apesar de tudo, disse Antônio. E eu a ti, para sempre, respondeu Miguel. O passado curou-se devagar. Sofia pediu perdão, reconciliou-se com o filho. Antônio encontrou paz. O amor perdido com João era memória querida, mas Miguel era o presente vivo. Dentro de ambos, as cicatrizes permaneciam, mas fortaleciam. Superaram mentiras, preconceitos, traições. No fim, o amor venceu, profundo, maduro, verdadeiro. E em Lisboa, sob o mesmo céu que testemunhara dores, floresceu uma história de redenção.